é isso? Nós somos o povo mais privilegiado da terra, por ter um Deus que se preocupa até com aquilo que nós comemos, não é isso? Então, quando nós vemos essa separação da dieta do seu povo, os animais que podem, os animais que não podem comer, nós vemos um Deus preocupado. Um Deus preocupado com higiene, não é isso? No deserto mandava enterrar as fezes para não proliferar as doenças que existiam ali. Quando nós vemos a circuncisão, além de ser uma marca de aliança, né? Cada vez que o homem fosse fazer um xixizinho, que ele olhasse para o peru dele, falava, olha aqui, ó, a minha aliança com Deus aqui, né? Então, e o homem tem essa relação com o órgão sexual dele, né? Então, a marca estava presente ali, não era um anel de ouro no dedo, mas era uma coisa que ele fez lá, tinha um sinal. E também a forma preventiva, né? No deserto não tinha água, não dava para lavar direito o negócio, né? Se não tivesse nada ali, a cabeça estivesse livre, ou a glande de forma técnica, já era mais fácil para higiene, não é isso? Então, Deus totalmente preocupado. Então, esse livro é um livro de instrução, totalmente, é lei. Isso. Deus mostra como ele se preocupa com esse homem, e como ele construiu normas para que nós vivêssemos nela. O objetivo de Satanás é obscurecer essas normas, não é isso? Por isso ele cria novas, coloca filosofias, coloca ideologias que são muito bonitinhas, né? E parece que não tem o rigor de lei, né? Mas por trás desse rigor da lei existe amor, existe cuidado pelo homem, né? Então nós temos no livro de Gênesis aqui a manifestação da vida. Esse livro é onde manifesta um Deus que vai colocar o seu plano de restauração universal em prática. Deixa eu fazer uma coisa doida aqui. Irmãos, isso é uma mera tese teológica, tá? Então você vai poder ouvir em qualquer lugar outras teses teológicas. Mas, aqui está o céu. Isso aqui é o céu, tá? Aqui está a terra. Aqui nós temos o espaço. O pecado aconteceu onde? Aqui. Alguém ameaçou o trono e a autoridade de Deus nos céus, não é isso? Deus fez o que com essas pessoas que ameaçaram? Lançou. Aí está descendo, tá? Se vocês não critiquem o meu desenho de palito. Esse dia eu fiz um desenho de palito na sala de aula, a menina falou, professor, eu posso arrumar, está horrível. Falei, pode, né? Não consigo fazer uma cara de desesperado nele porque ele está caindo, né? Então diz que Satanás, ou Lúcifer, assistia diante de Deus, né? Deus tinha um governo tríplice no céu. O céu é tripartido. Então governava Lúcifer, Gabriel, Miguel. 3 príncipes, 3 espíritos que ministravam diante do Senhor. Eles foram construídos como servos, não eram igual a Deus. Sim, o pecado acontece antes, não foi no Éden. Tá? Isso. Então, o texto diz que qual era o propósito de Lúcifer? Subir e fazer a sua morada como o Altíssimo. Ele nunca foi nada, então por que ele queria ser alguma coisa? Então, nós vimos uma rebelião. Alguém se levanta contra o trono de Deus e Deus vai aplicar uma punição. Deus julga esses anjos e... Só que toda essa parte do céu, ela ficou vazia, né? Porque ele já tinha contaminado esse 1/3 de anjos. Então esses seres são lançados. E aí quando eles caem na terra, eles criam crateras enormes e profundas. Segundo os teólogos, a queda desses seres espirituais causou uma bagunça cósmica.
Então, quando nós lemos o capítulo 1, Gênesis 1, 1. Abre aí para mim ler. Sim, deixa eu falar, Jesus. Você sabe da minha aula, você estava aqui, né? É. Ponto. Ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Está criado? Criado? Criado está criado. Aí versículo 2. Então, segundo os pensadores, os teólogos, por que no capítulo 1, 1 Deus criou e no 1, 2 está tudo bagunçado? É porque entre os versículos 1 e 2 existem zilhões de anos, né? Então esse pecado acontece, esses anjos são destituídos. E segundo a ciência, esse acidente cósmico mata os nossos antepassados dinossauros. Por isso que nós só vemos eles através da paleontologia, não é isso? Houve morte. Então isso faz com que Deus comece um plano de restauração. O homem pensa que ele é a Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Mas Deus não começou a restauração por causa do homem. Foi porque toda a obra dele foi comprometida. Não é isso? Tudo aquilo que ele criou foi comprometido. Então ele começa a restaurar. E aí ele começa a fazer isso na terra. Então aí ele chega no meio dessa bagunça, desse caos que havia. Diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Então nesse caos ele começa a organizar. Separa a água de cima e a água de baixo. Porção seca da porção. Os oceanos, os mares, água doce, salgada. Cria os animais. E aí cria um belo paraíso. Depois de criado esse paraíso, ele precisa estabelecer o quê? Governo. Precisa de alguém que governe tudo isso. Ele estava restaurando. Ele criou quem para governo? Então, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine ele sobre... Então, qual é a autoridade do diabo? Só que você dá para ele. Aquilo que você dá, ele pega. Né? Então aqui. Então para onde vai a igreja quando o Senhor for buscar? Ele foi preparar lugar. O céu vai ocupar que lugar? Viu? Nós temos um lugar esperando aqui, vazio. Para que nós possamos habitar. Vai ter louvor lá, irmãos? Vai ter louvor lá. Isso. Hã? Tranquilo? Tá bem até aqui? Essa é uma piada do filme Sete Homens e Os Magníficos, né? Diz que o cara cai de um edifício e aí em cada apartamento que ele passa alguém pergunta, tá tudo bem? Ele fala, até aqui tudo bem, só que ele morreu, entendeu? Porque ele morreu, não teve jeito. Isso é uma piada sem graça. Então Deus estabelece governo, um governo que o represente, que era parecido com ele. Depois que vocês entenderem a piada, vocês podem rir, tá, gente? Isso é só para acordar o pessoal. E a pessoa falar assim, nossa, que professor conta piada ruim, hein? Né? Aí acorda. Mas você entendeu, Herbert, a piada? Entendeu? Essa piada é boa, mano. Piada é boa. Piada é boa. É igual piada de casamento, né? Aquela judaica mesmo é a melhor, né? Diz que o leão foi casar e aí diz que o ratinho foi no casamento dele, né? Chegou lá o ratinho, todo vestido, elegante e tal.
E o leão lá todo feliz com o seu casamento. No final o ratinho chegou e falou assim: ô meu irmão, queria te parabenizar. Ele falou assim: mas eu não sou seu irmão não, cara, eu sou o leão, o rei dos animais. Aí disse que o ratinho falou: calma, rapaz. Puxou o talão de cheque, fez uma doação pro casamento do cara, bateu no ombro dele e falou assim: fica tranquilo, eu também fui leão antes de casar. Essa foi melhor, né? Essa foi melhor. Essa foi bem... Sério? Então tá bom. Prometo não contar mais piada hoje. 3. Ai, ai, ai. Então vamos lá, gente. Esse primeiro homem cai e o Deus tem uma necessidade de recomeço. Então, sempre que nós olharmos para a Escritura, sempre que alguém falha, o Senhor vai recomeçar. Quando acontece no céu, Deus recomeça. O plano de restauração começa. E aí, quando Deus passa para a terra, ele começa. Mas o homem falhou de novo. E porque Adão falhou, Deus teve que recomeçar de novo. Então ele mata todo mundo ali, né? Construiu uma arca através de Noé para fazer um recomeço. Vamos começar de novo, né? O pessoal hoje está esperando um reset de Deus para os dias atuais, né? Eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer um reset, né? E aqueles que são do Senhor vão ser levados. E aqui Noé constrói essa arca e ela tinha um espaço muito grande, 135 metros de comprimento, dessa avenida... mais ou menos. 45 seriam 135 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de... Acho que davam uns 4 andares de 3,5 metros, né? Então, muitos que calcularam essa obra dele... Diz que cabia aproximadamente 7.000 espécies de animais lá dentro, né? Então ele colocou essa bicharada lá, seus filhos e noras, e partiu para um recomeço, né? Porque o primeiro Adão tinha falhado. Aqui, né, nós temos o incidente que quando Noé desce de dentro dessa arca, nós não vamos nos prender muito à história de Adão e Eva não, tá? Quando Noé desce dessa arca, ele planta uma vinha. E quando ele planta essa vinha, diz que no dia da celebração, da colheita, Noé toma um pouquinho a mais, ele excede e fica embriagado dentro da sua tenda. E diz que um dos filhos, né, descobre a nudez do pai, ridiculariza esse pai e faz com que os outros irmãos, Sem e Jafé, de costas, traz um lençol e cobre a nudez do pai, né? E aí nós não entendemos porque que Noé ficou tão irado, né? E aí, segundo alguns historiadores e alguns pensadores, na verdade esse filho, Cão, já tinha copiado algumas práticas que existiam naquela época, que era a homossexualidade. Então, na verdade, ele teve um ato de relação sexual com o pai embriagado. Isso gerou uma ira muito grande em Noé. Isso fez com que Noé amaldiçoasse quem? Não amaldiçoou Cão, mas amaldiçoou Canaã, o filho. Amaldiçoou o neto. Então, esse incidente nos fala sobre isso, né? Aqui tem uma coisa importante aqui. Noé estava errado, gente? O fato de beber estava, né? Então Noé de fato estava errado, mas no que diz respeito ao Cão, ele devia ter considerado a posição de governo de Deus. A falha do líder sempre se torna um teste para nós, né? Sempre que você vê um líder em queda, você tem que ter cuidado. Às vezes Deus está querendo testar você. Às vezes vem com tio. Tem várias versões. Tem várias versões. Então, nesse teste, Cão não passou. Ou Cã não passou nesse teste. Então, quando ele recebe essa maldição, esses filhos, como nós somos semitas, né? A nossa descendência vem daqui, do primeiro filho de Noé, né?
Então ele é o antepassado dos hebreus, dos judeus, como eu falei ontem no culto. Cão, segundo filho, foi o antepassado do povo negro. O filho de Cão foi Cuxi, antepassado da Etiópia. Então até hoje diz que se atrela àquela região a essa maldição que Noé emitiu sobre Canaã. E Jafé foi o terceiro filho de Noé, o antepassado dos indo-europeus, né? Ficou dividido assim. Mas nós viemos dessa linhagem aqui, ó. Nós somos todos semitas, não é isso? Então, a história comprova isso, né? Os europeus que descendem de Jafé cresceram e prosperaram muito mais que qualquer outro povo. Os judeus detêm os oráculos de Deus, pois deles vieram Jesus e as Escrituras, né? E por serem descendentes de Sem, também foram abençoados. Esse esqueminha eu mostrei no culto ontem, né? Não é isso? Quem não estava no culto? Não estava no culto? Não estava no culto? Assistiu em casa? Assistiu em casa? Então aqui, Adão conhece a Eva, ou tem relações com Eva, nasce Caim, primeiro filho. Depois nasce Abel. Esse filho mata o Abel. Então nesse dia, Adão e Eva choraram muito porque perderam os dois filhos. O ninho ficou vazio de novo, não é isso? E a Bíblia diz que quando o homem pecou diante de Deus, né? Deus diz assim, ó, nós precisamos agora cuidar do homem, tirar ele do jardim, porque ele se tornou como nós. Agora ele é conhecedor do bem e do mal. Agora o homem, depois de ter pecado, de não ter relações só com Jesus, com Deus, com a árvore da vida, agora ele tinha um princípio de malignidade dentro dele. Foi embutido no DNA do homem a pecaminosidade, ou a pessoa do pecado, a predisposição para pecar. Então todos nós nascemos com isso, com esse sopro maligno. Você vê um bebê tão inocente e dependente da mãe, mas dentro dele já tem essa predisposição para o pecado, que é o que o pecado fez. Beleza? Então quando nasce Caim, a mãe logo identificou que ele era diferente. Ele não se parecia muito com aquilo que Deus era para eles. Quando nasce Abel, perfeito. Provavelmente eles viam os pais oferecendo sacrifício diante de Deus, diante do portal do jardim. Por isso Abel copia os pais. Então Abel oferece os animais. E Caim quer inovar. Então eles começam a clamar a Deus por muito tempo, até que Deus deu Sete para eles. Quando Sete nasce, eles glorificam a Deus porque nasce outro filho igual a quem? Igual a Abel. Então da linhagem de Sete, nasce dois homens dessa linhagem que andou com Deus. O irmão Irani estava falando sobre isso outro dia aqui na intercessão. E o irmão Irani fala que os anos desse povo que serviu a Deus é tudo contado. Você vê na genealogia quantos anos viveu cada um. Esses aqui ninguém conta. Jabal, Jubal, os pecuaristas, os engenheiros, os artistas que criaram grandes coisas, se tornaram riquíssimos, nunca buscaram a Deus, por isso seus anos não são contados na genealogia. Porque os anos que são contados são aqueles que nós vivemos diante da presença do Senhor. E esse povo nunca buscou a Deus. Por isso, da linhagem de Sete nasce Noé, que andou com Deus, e aí Noé constrói uma arca onde toda essa geração de Caim vai morrer. Mas dentro da arca estava o quê? O DNA do pecado. Estava em quem? Em Noé e seus filhos. E o homem agora tinha que lidar continuamente com esse pecado. A lei não resolvia, a filosofia, a ética não resolvia esse problema, porque só Deus podia resolver esse problema do pecado. Era algo que Deus podia fazer pela humanidade, que colocasse fim ao império do pecado e da morte. Então Deus teve que criar um meio. E nós estamos aqui hoje, através de Jesus, por causa de Sem, de Abraão e da pessoa de Jesus.
Em Jesus é colocado o antídoto contra o pecado. Porque ele o faz pecado por nós. Ele coloca como expiação. Porque o único remédio para o pecado é morte. Se você morrer, o pecado acabou. Então o império da morte só tem poder enquanto você tem vida. Quando você morreu, ela para, não tem onde pecar mais. Então, para que colocasse fim a esse império do pecado, tinha que ter morte. Por isso Jesus morreu. E todos aqueles que creem nele, como expiação pelo pecado, estão livres do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então nós somos igreja por isso, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós podemos pecar? Sim, às vezes pecamos, só que é um acidente. Nós que somos de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus, não conseguimos viver debaixo do domínio do pecado. Eu coloquei isso aqui porque eu achei interessante, eu vi no Instagram, né? E aí eu coloquei aqui essa curiosidade. Então os nomes e o seu significado: Adão, homem; Sete, apontado; Enos, mortal; Cainã, desgraça; Maalael, o santo de Deus; Jared, descerá; Enoque, ensinado; Matusalém, sua morte trará; Lameque, desesperado, sem esperança; Noé, descanso. Olha como é legal. O homem, apontado e mortal, né, cai em desgraça, né, mas o santo de Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado, sem esperança e pecador, descanso. É por acaso, será? A Bíblia é cronologicamente e... Como? Como eu não entendi? Isso. Então, às vezes a gente vê algumas coisas na Bíblia, é chamado de esquema deuteronômico. Por isso que a Bíblia faz algumas coisas que você entende quando você lê outra parte, porque ela foi construída assim. O esquema deuteronômico é usado na educação. Criança aprende pela repetição. Quando ele vai lá para a escolinha, às vezes a professora tem que desenhar a letra no chão para ele fazer o contorno andando. E aquilo vai ensinando ele. E Deus é assim. Quando o povo quando o povo está para entrar na terra de Canaã, Deus fala: olha, esse povo não viu meus milagres, não me conhece, precisa ser ensinada. Deus repete toda a lei para que ela fosse inscrita no coração do povo. Aqui, o homem mais uma vez age com independência diante de Deus e mais uma vez vai ter morte. Então a primeira queda do homem nós tivemos com Adão, a segunda com Caim, a terceira com o dilúvio e a quarta queda agora é com a Torre de Babel. Não é isso? Então, o homem ali pensando com independência... Oi? Vou colocar no grupo, tá? E aquele vídeo e uma apostila sobre as festas, também eu coloquei no grupo, tá? Tá lá. Eu coloquei lá no grupo para vocês terem como material de apoio, tá? Então aqui, esse princípio de rebelião, ele se manifesta. É isso? Ele se manifesta. O homem, mais uma vez, de posse desse espírito, dessa malignidade que é pecado, o agir com independência, o não depender de Deus, ele fala: vamos criar uma torre, uma cidade alta, para que nós possamos, né, num caso aí de novo de enchente, nós possamos nos salvar. Então ele queria o quê? Nós não dependemos de Deus, nós não precisamos de Deus, vamos construir isso. Muitos dizem que o Nimrod participa ativamente dessa construção, mas não existe muita fonte de que ele participa em nome disso. Mas esse Nimrod também é uma figura importante, porque ele é uma pessoa bem rebelde, bem independente de Deus. Aqui o que nós precisamos entender é possível ser desobediente sem ser rebelde? Existe diferença entre rebeldia e desobediência? Existe. Às vezes o desobediente, ele pode ser desobediente por qualquer motivo, preguiça, né?
Agora o rebelde não, o coração dele é inclinado a rebelar-se. Não é isso? O desobediente, a Socorro fala, Isalto, faz isso. Eu falo, não vou fazer não. Ela fala para descobrir o que tem no meu coração. Por que você não vai fazer? Eu falo, porque eu estou com preguiça. Quer outro motivo melhor? Mas se eu disser para ela, eu não vou fazer não. Por quê? Porque quem você acha que você é para mandar eu fazer qualquer coisa? Eu já estou questionando a autoridade dela. Então, um dos cuidados que nós temos que ter com esse espírito de rebelião é quando nós questionamos o nosso líder. Às vezes você tem na célula um líder em treinamento, ele vai passar uma orientação para o outro. Quem é você? Você não é a Socorro, você não é o Isalto. Então eu questionei a autoridade que está por trás do meu líder. E quem é a autoridade que está por trás do meu líder? Outro líder, e nós vamos desencadear em quem? Em Deus. Não é isso? Porque a autoridade, ela é delegada. Então, esse princípio de pecado, de rebelião, quando nós vemos Babel, que significa confusão, esse espírito ele vai estar em toda a Bíblia. Acho que o fim dele é lá em Apocalipse, né? Onde esse espírito de uma vez por todas vai ser extinto, né? Então, só vai ter fim nesse dia, né? Então, quem é Nimrod? Essa figura emblemática que aparece nas páginas do Velho Testamento, né? Então, ele é o filho de Cuxi, neto de Cã, bisneto de Noé. Não é isso? Então, esse cara, ele já vem da família que foi amaldiçoada por Noé. Então, já é um cara debaixo de maldição. Esse cara, esses textos aqui, diz que ele se tornou poderosíssimo na terra, porque ele era um caçador, por competição mesmo. Devia ser aquele cara fortão, né, que autossuficiente, né, e é o primeiro a domar um cavalo selvagem e vender, começa a fazer dinheiro. É o primeiro também a inserir a carne vermelha na dieta humana. O homem até essa época, segundo alguns teólogos, ele não desfrutava dessa proteína dos animais, não se matava animais para comer. Então o homem comia da natureza lá, das ervas, dos frutos, das raízes e tudo. Ele tinha uma dieta totalmente que não era carnívoro, mas o Nimrod faz isso, né? E hoje a gente gosta tanto de uma picanha, ainda posta no Instagram, né, Alexandre? Hã? A oferta de Caim foi da terra. Mas o primeiro a matar um animal por causa dessas coisas foi Deus mesmo, que mata para fazer veste para o homem. O pecado sempre vai trazer morte, né? Então, existe uma coisa interessante sobre esse cara, que todas as cidades fundadas por ele, ela tem o mesmo perfil. E é importante a gente observar isso. Ele foi para a Babilônia, fundou várias cidades, Babel, Ereque, Acade, Calmé. Depois ele seguiu para a região da Síria, onde fundou Nínive e outras cidades. Toda cidade que esse cara fundou, ela tem uma característica, ela é violenta. Nínive é a coroação da obra dele. A Síria é poderosíssima. Para chegar em Nínive, você já tinha um canal de água ali na frente, um palácio suntuoso. A biblioteca deles, quando eu vi o tamanho do acervo dos assírios, falei, cara do céu, é doido, é muito poder. Mas quando Deus olha para essa cidade, Deus fica irado, né? Porque era possível você passar nas ruas de Nínive e você encontrar montões de cabeça amontoado, né? Existia uma prática de guerra dos assírios, que era tirar a língua de um homem vivo enquanto fazia interrogatório, né? A pessoa com vida era tirada a sua língua. As mulheres, quando cometiam qualquer infração ou pecado sexual, elas eram empaladas e colocadas em praça pública, né? Então enfiavam uma haste nela embaixo, saía em cima e deixada lá. Então era aterrorizante. Para ganhar da Síria, de Nínive, só o Nabucodonosor, que é o próximo rei, né, da Babilônia, não é isso? Então parece que Deus sempre permitia que alguém mais perverso aparecesse dessas linhagens, né?
Mas depois, quando ele faz a promessa através do profeta Naum, que essa cidade seria destruída, e Deus dá uma sentença dizendo que não sobraria nada. Se você passa lá hoje, essa monstruosidade, essa suntuosidade, é só monturo, só ruína, porque o juízo de Deus passou por aquele lugar. Assim como você passa por Sodoma, você não vê nada, né? Você vê só o resquício do sal e do juízo de Deus naquela região. E tudo isso fruto de quê? De rebelião. Pecado traz morte, né? Então, nós podemos criar qualquer coisa, qualquer método, mas o único que tem eficácia contra o pecado é Jesus Cristo. É o único. Então, rebelião, falei. Qual a posição do rebelde? O rebelde, ele nunca se vê por baixo. Ele sempre se acha superior aos outros. Essa característica do rebelde faz parte da característica de Satanás, de Lúcifer, né? Ele não era, mas queria ser. Não era e se achava. O oposto, o princípio da autoridade de Jesus é que ele era, mas abriu mão de toda a sua glória, aniquilou-se, foi diminuindo, até virar um esperma e entrar dentro de uma mulher e tornar-se matéria humana, frágil, mortal. Era e abriu mão, não era e quer ser. Então todas as vezes você vê uma pessoa que não é nada e quer ser, ele tem por trás dele um espírito de rebelião. Tem crente assim, irmãos? Tem. Tem líder assim, irmãos? Tem. É possível que tenha alguns líderes que lideram debaixo de princípios de Satanás? É. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então, como alguém se torna rebelde? Tendo uma visão errada de si mesmo, não sujeitando aos limites estabelecidos, não reconhecendo a autoridade de ninguém, não submetendo a uma direção, tudo isso. Eu coloquei isso aqui, que está do... O irmão Aloysio, ele fez um curso de autoridade e submissão. São várias horas de CD. E eu acabei fazendo esse curso. E ele coloca, para ficar claro, para a gente não ter problema, esses 7 níveis de autoridade. Então, lá no topo, a autoridade soberana está quem? Deus. Deus é o topo de tudo. Abaixo de Deus tem o que, irmãos? A palavra, a lei, a escritura. Quem é essa verdade? Jesus, não é isso? Abaixo de Deus está Jesus, a sua palavra. E aí em terceiro lugar está o quê? A autoridade da consciência. Olha só, quem é maior? A sua consciência ou o seu líder? Olha só, o líder está na 4ª posição, não é isso? As autoridades delegadas. O líder pode violar a consciência do discipulado? Do discipulado, não. Entenderam? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque Deus não viola. Se Deus tem que falar qualquer coisa para você e te convencer, Deus quer implantar qualquer coisa na sua vida, primeiro Ele te convence. Não é isso? Você está aqui por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou e te convenceu. Sim. Mas se você não tem consciência, você não é responsável pelo pecado. Não tem consciência dele. Não é isso? Então, nós vemos muitas vezes mulheres que são violadas constantemente, né? Por isso é o perigo de mulheres cristãs casarem com homens ímpios, né? Aí depois ele quer umas práticas de sodomia aí, né? E aí muitas mulheres se sujeitam a essa prática, violando a sua própria consciência e aderindo a práticas que não são saudáveis e não são de Deus para agradar marido. Porque ele não tem a consciência de Deus e acaba violando a consciência da sua esposa. Mas acima da consciência da sua esposa está quem? Só Jesus, só a palavra e Deus. Você, marido, está abaixo da consciência dela.
não pode violar. Se você... Essa questão de submissão pela imposição, ela é perigosa, né? Não, irmão? A submissão de Jesus é imposta pela servidão. Ele só se tornou superior quando serviu, não é isso? E disse para nós: quer ser maior? Sirva os demais. Então é muito interessante isso. Quando nós estudamos isso aqui, a gente entende como. Aí no quinto ponto tem a autoridade funcional, habilidade, competência, né? Então, o Herbert contratou um pedreiro. Lá no consultório do Herbert, em medicina, quem é a autoridade? Herbert. Mas lá na obra, quem é a autoridade? O pedreiro. Herbert, não sei se ele tem esses dotes. Porque churrasqueiro eu sei que... churrasqueiro eu sei que... ele não tem, né? Precisa melhorar, né? Não tem autoridade no assunto, né? Mas o Alexandre já tem autoridade no churrasco, né, Herbert? O Alexandre já tem autoridade no churrasco, né? Então nós precisamos entender isso, que diante de uma pessoa que tem habilidade, por causa da habilidade ele tem autoridade. Então eu me submeto a ele. Diz que o irmão foi para uma região onde era povoada por muitas gangues, né? E diz que de repente o adolescente de 16 anos que estava acompanhando ele, vocês leram isso no livro também? E diz que o cara pega no pescoço dele e fala: baixa, baixa, baixa. E aí diz ele que falou assim, abaixou e disse que só viu bala cantando. Aí o cara falou assim: mas como é que você sabia que ia vir tiro? Ele falou assim: doutor, quem vive nessa região aprende a ouvir o barulho do 38 engatilhando. Então naquela região o menino tinha autoridade, porque ele sabia como as coisas funcionavam ali. Depois da autoridade funcional, nós temos a autoridade dos costumes, né? Tem costumes que são bons, tem tradições que são boas, né? Não é isso? Me citam 2 tradições boas. Aliança de casamento, outra. Isso, outra. Honrar pai e mãe. O véu é uma tradição boa? Estragaram essa, né, irmão? Mas já foi. Paulo colocou como uma tradição boa. É que o povo pegaram uma tradição boa e transformaram numa ruim. Era, né? Tinha uma mulher, não sei, a Socorro lembra, né? Que ela vinha para a escola bíblica aqui, ela chegava e sentava mais ou menos por aqui, ela abria a bolsinha dela, pegava o véu e botava na... Não sei se você lembra, Patrícia, disso? Não. Não? Patrícia não estava aqui mais não, né? Já tinha ido embora de Rondônia. E aí ela colocava o véuzinho e o Irani falava: não mexe com ela, né? E ela ficava, fazia as orações dela com o véu na cabeça, né? Daquela forma ela aprendeu. Tem tradições que são boas. Quando que uma tradição se torna ruim? Quando ela tenta ocupar o lugar de Deus. Não é isso? Aí ela se torna ruim. Não é isso? Nem todos. Deus está convencendo muitos irmãos, né, de que o sábado não é maior que Cristo, não é isso? O verdadeiro descanso nosso é o Senhor, né? Ele é o Senhor do sábado, né? Mas pode uma tradição boa ser transformada numa tradição ruim. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez com o sábado é lindo, né? Poxa, tinha um dia que você separava para o Senhor, né? Nós estamos aqui hoje por quê? Mesmo que nós tenhamos todos os dias como separados e santos ao Senhor, mas esse é um dia especial, né? Nós separamos. Porque eles também têm 2 dias, né? Um que é o sábado e o outro que todo mundo não trabalha, eles não trabalham também, né? Também. E por último, os advogados que perdoem, né? Mas está a autoridade dos contratos, né? No passado se fazia um contrato com fio de bigode, né? Com sangue, né? Cortava o dedinho, o outro cortava o dedinho, misturava o sangue, era uma aliança, né? São tradições boas. E às vezes, por mais que esses contratos sejam bem amarrados por leis, sim,
Normalmente eles são quebrados hoje, né? Então, assim, o ponto mais enigmático aqui é quando as pessoas colocam a autoridade delegada. O que é todos nós somos delegados, não é isso? Eu tenho que entender que, como autoridade delegada, eu preciso respeitar a consciência do outro, não é isso? Eu não posso impor nada ao meu irmão. Então, por isso que, enquanto o filho não tem consciência, ele vive debaixo da consciência do pai e da mãe, né? Ali Pietra, a consciência dela é quem? Orestes e Patrícia. E enquanto ela estiver nesse estágio, ela está debaixo da consciência dos pais. Não vou falar sobre isso, porque nós já falamos. Aqui, nós vemos aqui o Senhor agora, eu acho essa aposta fantástica. Como o homem tinha perdido esse relacionamento com Deus, depois de tanto tempo, né? Agora Deus vai falar com um homem e dizer para ele, e chega para Abraão lá na velha Caldeia e diz: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão faz o quê? Deixa e vai embora. A obediência desse homem, ela marca a minha inserção no corpo de Cristo. Ela foi fundamental para que o homem ganhasse o direito novamente de ter acesso a Deus, né? Então diz aqui que 7 vezes Deus falou com Abraão, e 2 das vezes que Deus falou com ele, ele colocou imposição. As imposições eram guardar seus filhos no caminho do Senhor e ser irrepreensível. Essas condições foram cumpridas pelo pai da fé. Com Abraão, Deus prossegue seu eterno plano de entregar nas mãos de Jesus o reino desse mundo. Mas isso teve que acontecer simbolicamente na vida de Abraão. Porque assim como Deus entregaria lá à frente Jesus, né? Abraão entregou Isaac. E ali já apontando para o que ia acontecer. Então, aqui tem algumas coisas da aliança de Abraão, mas a mais importante aqui, essa última aqui, depois vocês vêem no material lá: por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi um cumprido em Cristo, né? E aí se a gente lê outro tempo, e nós estamos aqui debaixo dessa herança poderosa, e debaixo do poder do Espírito Santo, porque esse homem foi fiel a Deus, não é isso? Aqui nós temos um problema já, mais uma vez vai manifestar os 2 princípios, né? Abraão, quando sai da Caldeia, ele leva consigo o seu sobrinho Ló, não é isso? E começam a trabalhar juntos. De repente Deus coloca ali um problema, porque Deus queria separar aquilo que é santo do que é profano, né? Mas diz que Ló era um homem também que era piedoso, né? Mas diz que Ló nunca fez um altar e não se envolvia muito com o Senhor. Abraão, pelo contrário, era o cara que vivia aos pés do Senhor. Ele era preocupado com isso. Então os pastores contenderam lá, e aí chega num ponto que eles têm que separar. Quando faz a separação, Ló fala o quê? Quero toda essa campina, um lugar mais bonito, né, e tal, aqui tudo é meu. E Abraão diz para ele: se você escolher para cá, eu vou para o lado oposto. Então sobra o que para Abraão? A parte rochosa, né? E às vezes você olha para uma parte rochosa, você não vê grandes coisas, né? Mas acho que Abraão falou assim: aqui é um belo lugar para levantar altares, né? E buscar o Senhor. Enquanto Ló foi cuidar de bicho, né? Abraão buscava o Senhor. Por mais que ele é um homem riquíssimo, mas acontece esse incidente na vida dele, né? O que Ló viu nessa região? Lá tinha Sodoma, Las Vegas, né? Cidade belíssima, cidade dos prazeres, das delícias.
dos cassinos, né? É que o irmão que não foi no forró não está aqui, né? Ele não ia, o irmão não ia gostar de Sodoma, né? Não ia, porque nós que somos de Deus não gostamos de Sodoma, né? Mas tem muitos irmãos que se encantam, né? Lá tem coisa bonita. Já foi em Las Vegas, Herbert? Já. Era um sonho, né? Foi lá que Deus falou para vocês, está no caminho errado. Então, diz que Jó se encanta com essa cidade. E qual o problema de se envolver com o mundo, se encantar com o mundo? Nós nos tornamos adormecidos à voz do Senhor. Nós não conseguimos depois ouvir a voz dele. Cria-se uma morbidade, uma lentidão em processar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, no meio de todas essas diversões, então Ló se perde no meio disso. Então, aqui, olha só, aqueles que vivem pela fé e aqueles que vivem pela vista, observe que sempre nos deparamos com esses dois princípios, as duas árvores, os dois filhos de Adão, os filhos de Deus e os filhos do homem. Aqui nós encontramos também em Abraão e Ló dois estilos de vida diferentes. Um que buscava, que era totalmente dependente, que não fazia nada sem consultar, e outro que confiava no seu braço. Ainda era muito sensitivo e confiava muito nos seus sentidos, e por isso, no dia que veio o juízo de Deus, diz que Ló teve dificuldade de sair daquela cidade. Ele teve que ser rebocado, teve que ser arrastado para fora. E a sua mulher não consegue. Mas Abraão intercede por ele, não é isso? Quando ele é sequestrado também, força Abraão, que não era um guerreiro, mas juntar os seus pastores e ir atrás para resgatá-lo. E aí é que tem uma lição importante para nós. Qual é o papel dos crentes espirituais? Socorrer os carnais. Às vezes a gente quer matar eles, né? Não é isso, irmãos? A gente quer meter o juízo no irmão carnal. Mas o papel de crente é socorrer os carnais. O irmão está pecando pela enésima vez, você vai lá e fala: queridão, Deus tem um propósito para a sua vida, né? Não, mas a gente tem que ir, não é isso? Tem que ir, é uma ordenança de Deus, né? Quando Pedro, lá, Jesus diz para Pedro o quê? Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui já falamos. Então vemos que aqueles que vivem segundo a carne serão sempre derrotados. De Melquisedeque, ele traz pão e vinho a Abraão, exatamente os ingredientes que nos representam atualmente, o sangue e o corpo de Cristo. Melquisedeque era rei de Salém, que quer dizer em hebraico, Jesus também é o rei da paz. O seu nome quer dizer rei de justiça, Jesus também é o rei da justiça. Melquisedeque aparece logo depois da guerra, porque a nossa vida, a nossa vitória sempre manifesta Cristo. E quando vencemos o diabo diante do mundo, estamos manifestando a Cristo a todos eles. Então, traduzindo, quem era Melquisedeque? O próprio Cristo que se manifesta a Abraão naquele momento de vitória dele, né? Eu sei que está rápido, mas eu tenho que correr. Sara e Agar, né? Nós olhamos para a história dessas duas mulheres, né? Sara, a serva, e Agar, a escrava, né? Então a livre e a escrava. Segundo o autor, se não fosse esse texto de Gálatas 4:24, se Paulo não tivesse escrito aos Gálatas, essas duas mulheres ali são símbolo de duas alianças. Nenhum de nós já sonharia tal coisa. Sara, a livre, representa a aliança da promessa. Agar, a lei, o esforço humano, não é isso? O irmão Aloysio faz uma analogia bem legal, né? Diz que Sara já velha, então diz que Sara, geralmente, se ele fosse levar a criança no pediatra, né? Chegava lá, a primeira coisa que o pediatra ela falava assim: oi vovó, veio trazer o netinho.
E ela falava assim, não, é meu filho, né? Porque já velha, né? Mas para Agar ninguém ia fazer isso, jovem, com tudo em cima, né? Puxando o menininho, que gracinha seu filho, né? A própria Sara ri, né? Quando o anjo disse que ela vai ter filhos, né? Ela não acreditava nisso, já não tinha mais regras, os fluidos naturais do corpo da mulher já estavam em baixa, né? E diz que ela riu, e o anjo disse, porque você riu, eles vão chamar riso, por isso o nome Isaac, né? Mas essa mulher mostra a total dependência de Deus, não é isso? Alguém que não depende de si mesmo, não era de Sara, era de Deus. Sara, sim. Acho que agora não dá para me ver a genealogia, mas a gente pode pesquisar depois. De onde vem? Ali eles mentiram. Estavam com medo. Ali eles mentiram. Na verdade, ali foi uma mentira mesmo. Estava com medo do rei pegar a Sara, né? Porque diz que a velhinha era poderosa ainda, diz que ela era muito bonita, né? Então Abraão ficou com medo. O irmão Luciano Subirá diz que a véia era do balacobaco, né? Diz que a véia era ajeitada, entendeu? Diz que a véia era ajeitada, então. Depois, se der para fazer um corte dessas besteiras que a gente falou aqui, tá? Ai. Então, sempre que o homem ignorar a graça de Deus, ele vai estar produzindo lei, esforço próprio, suor. Olha só, uma coisa interessante. Abraão comete esse erro diante do Senhor, por não crer no Senhor, por dar ouvidos às circunstâncias, engravida a sua serva, e ali nasce o seu primeiro filho, seu primogênito. E quando começa a ter problemas na família, por causa do que o outro nasce, o prometido nasce, e o coração de Abraão tinha uma inclinação para o filho legítimo. Porque naquele filho também tinha a promessa de Deus, a promessa que Deus tinha feito, ele não tinha crido. Então, naquele momento diz que ele consulta o Senhor. E o Senhor diz, eu não tenho compromisso com Ismael. A minha aliança é com Isaac. Você fez sua caca, mas mesmo assim vou abençoar Ismael. Ele vai ser poderoso. Vai vir 2 nações poderosas de ti. E diz que no dia que ele despede, e aí Deus já dá primeiro bônus para as mulheres, né? Ele vai falar com o Senhor fala, obedece Sara em tudo. Aí deu lado, né? Começou aí o movimento feminista. Jesus coroa depois botando as mulheres lá em cima. E as feministas pensam que são elas. Oh, coitadas. Aí diz que ele leva até o deserto e essa mulher caminha. E quando ela vê que a criança vai morrer por falta de provisão, diz que ela se afasta, né, para não sentir o choro da criança. Nesse momento, um anjo faz a intervenção e dá mantimento para eles. E diz que eles se tornam cavadores de poços, né? A profissão dela e do filho. E diz que um dia, cavando poços, diz que encontram o quê? Betume, né? Petróleo. Por isso que a Arábia Saudita, que é o descendente de Ismael, acho que é os maiores detentores de petróleo, não é isso? Mas qual o problema que trouxe isso? Eles não aceitam Isaac e nem Jesus por causa dessa briga entre os 2 irmãos. Até hoje eles brigam. E de dentro de Ismael sai o islamismo. E de dentro do islamismo sai um braço do islamismo chamado Estado Islâmico, que tem dentro de si toda a revolta de Ismael, né? E esse grupo aterroriza por aí as pessoas em nome de quem? De Alá, não é isso? Então, um erro de Abraão, quando Jesus vem, porque tem no meio das 2 nações a faixa de Gaza, né? E eles brigam por essa faixa, eles pensam que Jesus vem resolver isso.
Jesus diz: não, meu reino é outra coisa. Aqui primeiro. Fala, meu irmão. Você levantou a mão? Tem relação até hoje com a mesma desobediência nossa. A nossa sorte é o Espírito Santo de Deus. É Jesus, porque nós podemos erradicar o pecado. Eles tinham que conviver com isso. Então eles matavam um animal, né? Viver pela lei era muito difícil, né? Eu acredito que sim, né? Viver pela lei. Por mais que você tinha uma consciência de cobertura do seu pecado, né? Mas você não tinha a consciência de libertação. Não sei, eu que fui muito embrenhado no pecado, né? Então às vezes você sofre de condenação, às vezes não consegue perdoar a si mesmo por algumas coisas que fez, ou perdoar a Deus às vezes, né? Mas quando o Espírito Santo vem e tira toda essa nojeira de você, você se sente zero bala, não é isso? Naquela época acho que não tinha isso, né? As pessoas conviviam com essa... Nós não podemos separar os sexos da criação de Deus. Quando a Bíblia diz façamos o homem, ali estava homem e mulher. O sexo é só para dizer que dentro da Ionara tem um homem. Porque os atributos de Deus estão ali. Entenderam? Os atributos de Deus. Nós vemos às vezes mulheres, olha só, nós vemos às vezes mulheres que o marido morre e ela se levanta como guerreira mesmo e consegue criar os seus filhos sem a presença masculina e consegue levá-los ao Senhor, que é fantástico. E essas crianças desenvolvem paternidade com Deus. E às vezes nós vemos casais, homem e mulher, que não conseguem desenvolver a paternidade de Deus nos filhos, porque nenhum representa a Deus. É muito perigoso isso, quando nós estamos dentro de um casamento separados. Então Deus diz, façamos o homem. Não existe Patrícia sem Oreste, nem Oreste sem Patrícia. Se existia, por causa da desobediência. Eles estão num propósito, que é o Senhor. É revelar a paternidade nos filhos. Mas a paternidade de quem? Do Orestes? Não, a de Deus. Então quem é responsável por revelar a paternidade de Deus nessa família? Patrícia e Orestes. Porque Patrícia é a ajudadora. Patrícia foi criada para esse ministério. E às vezes a paternidade de Deus nem sempre está atrelada ao homem. É uma revelação espiritual. E quando nós atrelamos ela à figura masculina, né, nós causamos alguns distúrbios. Porque quando um pai falha, a figura masculina falha, causa um dano terrível. Não é isso? Isso é muito espiritual. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar degladiando entre homens e mulheres, e é por isso que nós temos aí movimento feminista para destruir homens, não é isso? Porque não entenderam que eles são uma só pessoa. Eu acho assim que a responsabilidade do pecado não foi Eva, foi Adão, porque ele poderia ter dito não, né? E também Adão poderia ter dito não, porque quando Deus chama para poder tratar do pecado, lá no Jardim do Éden, ele chama Adão, não Eva. Deus criou primeiro ele ia viver na casa. Viu aí como você está responsabilizando Adão? Você não entendeu nada do que eu falei? Estou aqui puxando sardinha para mim e você está... Não, responsabilidade dos dois. Dos dois. Quando Deus chama para tratar, ele chama o homem, numa casa também ele chama o homem. Tá.
O texto lá diz: façamos o homem. É o homem ou a mulher? Os dois. Os dois. Nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes, olha só, eu já vi casamentos destruídos pela separação dos papéis. O negócio é que cada um tem que entender a sua área. O homem é o varão, a mulher é a ajudadora, auxiliadora do lar. E os dois são divididos. O homem é o sacerdote do lar, aquele que é encarregado de... O problema é quando nós separamos isso em sexo. Atribuímos isso a isso e isso aquilo. Mas vamos supor, você é casado com um homem, ele é muito bonito e tudo, mas ele não tem nenhuma inteligência financeira. É de quem o papel? E você é craque em finanças. Não, olha a pergunta que eu estou falando. Isso, autoridade da... Isso, muito bem. Muito bem. Não existe separação em Deus. No céu não vai ter essa questão sexual. Entendeu? Então, quando Deus faz o homem, Ele tira a mulher de onde? De dentro do homem. É por isso que mulher e homem fazem parte do gênero quê? Humano. Sim, ela está falando no sentido literal. Eu vou pular. Oi. Aí. E aí? Ia do mesmo jeito. Pois é, mas em Adão também tem um si. A Bíblia diz assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem foi tirado o pecado do mundo. Então É o homem. Então. Então vamos. Ah, tá. Aqui. Vixe. Tá. Aqui nasce o fruto de Abraão, que é Isaac. Tem 3 homens aqui na Bíblia que eles são fundamentais para nós entendermos: Abraão, Isaac e Jacó. E Deus gasta uma grande parte do Velho Testamento, aqui do Gênesis, para falar sobre quem? Sobre Jacó. Porque Jacó representa uma parte em nós que é muito difícil de ser tratada, que é a nossa alma. A parte mais difícil do homem é a nossa alma, onde estão os sentimentos, onde está essa coisa... Nossa, as mulheres são tão difíceis. A igreja montou uma casa de recuperação e as irmãs que trabalharam tinham dificuldade, porque a mulher tem uma área sensorial maior que o homem, né? Não que o homem não tenha também essa sensibilidade, essa área sensorial também. Porém, o homem não exercita tanto essa área sensorial, o sexo masculino. Não exercita tanto. Mas a mulher é, por isso ela é mais ferida quando ela se envolve com as drogas. E a Valdilene está ali, trabalhou, mas é muito mais difícil. Por isso que a igreja hoje trabalha predominantemente com
os homens, né? Porque as mulheres são mais difíceis. As drogas têm um poder muito mais destrutivo na mulher, porque ela arrebenta com essa parte sentimental delas. Destrói muito, 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 muito. Então, Abraão e Isaac. E a vida de Isaac já não contém grandes transtornos, né? É um cara que até a esposa dele foi escolhida, e não por ele, né? Diz que ele estava lá no campo, na tenda, esperando o rapaz chegar com ela. A vida na graça, meu irmão. Esse dia eu estava ministrando no detox ali, eu falei que o melhor é o quê? Escolher ou ser escolhido? Ser escolhido, velho. Rapaz, escolher é muito difícil, né? Tem gente que diz assim, Exalto, eu não estou pegando nem tentação. Fala, tá feio pro seu lado, hein, irmão. Mas ser escolhido é muito fácil. Ser escolhido é muito fácil. É por isso que eu tenho o Evangelho como uma máxima de Deus. Porque é Deus que escolhe, é Deus que elege, não é isso? Estava lá embrenhado no pecado, ele olhou e falou, vou salvar esse doido. Tirou de lá por escolha. O casamento do mesmo jeito. Quando você é escolhido, é fantástico. Não é isso? E às vezes nós pensamos que a escolha está no outro. Foi a mulher que te escolheu. Não estou falando desse tipo de escolha, não. Estou falando da escolha de Deus. Quando Ele coloca a pessoa na sua vida. Tem gente que vive igual um doido, infernizando a Deus. Eu quero fulana, eu quero fulana, eu quero fulana. De tanto ele pedir, Deus dá a fulana, depois a fulana rebenta com ele. Então você não precisa disso. Você precisa só agradar a Deus. Enquanto você agrada a Ele, Ele fala assim, eu vou arrumar um problema para esse cara. Ou arrumar uma mulher boa para esse cara. Né? Por quê? Você quis viver no centro da vontade dEle, por isso Ele vai dar a melhor escolha para você. Existe até uma música sertaneja aí, né? Que o cara diz que se Deus fez outra, Ele deixou no céu, né? Porque a dele é perfeita. Né? Tem até essa música, o sertanejo caprichou nessa. Então o Isaac aqui, ele tem uma vida de altar. Ele vive para essa completa adoração. Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. Abraão tem uma vida de altar, né? Isaac tem uma vida de tenda. Tenda diz o quê? Descanso. Não é isso? Você vai para a tenda, descanso. E aí ele se torna também cavador de poço, né? O poço fala de desfrutar do próprio Senhor, beber das águas profundas, né? Para beber água de poço tem que cavar, né? Já o Jacó, como Deus gasta mais tempo para ele por causa dessa questão da alma. Então, Jacó e a primogenitura, né? A primogenitura tinha 3 aspectos interessantes. O cabeça da família seria o sacerdote. O primogênito era o sacerdote. Outra coisa que tinha, o primogênito pertencia ao Senhor. A família de Abraão tinha a promessa de esmagar a cabeça da serpente. O Messias viria do primogênito. Então o primogênito, de acordo com a lei de Deus, ele tinha alguns privilégios. Quando ia dividir a herança, se tinha 11 filhos, dividia por 12, porque o primogênito recebia uma cota e mais uma. Por exemplo, Oreste e Patrícia tem 3. Então o primogênito, que é o Guilherme, vai receber, vamos dividir em 4 cotas parte. Olha a Pietra lá. O Guilherme recebe 2, a Pietra 1 e o irmão mais uma. Né? O primogênito tinha esse privilégio diante do Senhor. Né? Mas Deus nunca se prendeu a isso. Se o primogênito não respondesse o chamado do Senhor, ele passava adiante. E aqui nós temos alguns exemplos dos filhos de Adão, 7 escolhidos e Caim rejeitado. Caim era o primogênito. Dos filhos de Noé, 100 é escolhido. Cão e Jafé são postos de lado. Dos filhos de Abraão, Isaac é escolhido, enquanto Ismael é posto de lado. Dos filhos de Jacó, Judá é escolhido. Mas o primogênito não é Judá, é Rúben. Não é isso? Então, se não responder ao chamado do Senhor, você pode ser deixado de lado. Então, Jacó, preferido de mamãe, criado na barra da saia, não tinha muitos atributos. Os homens da época eram peludão, fortão, caçador, competidor, não é isso? Chamava a atenção, né?
Jacó não tinha nada disso, pelado, pequeno. Poxa vida. Eu não sei o que ele tinha, mas ele não era atrativo, ele não era dos padrões da sociedade. Mas ele tinha uma coisa. Ele queria aquilo que Deus valorizava. Já o fortão era bem queridão, então desprezava isso. Negócio de primogenitura. Chega com fome um dia e o cara que queria falou, vamos negociar, velho. Você está com fome, eu sei que você está com fome, estou vendo aí. Prato de lentilha. Opa! Vamos então, né? Meteu o guisadão vermelho nele e já ficou com a primogenitura. Não é isso? Então esse cara, por causa desse pecado, o irmão diz assim, é só o papai morrer que eu vou matar Jacó. Porque Jacó faz toda aquela trama, veste a roupa do irmão e vai diante do pai e recebe a bênção. Quando o filho chega, Jacó não tem autorização para abençoar. Isaac não tem autorização para abençoar Esaú. A bênção eu já dei para o seu irmão. Você vai ser o servo dele. Você perdeu o direito de primogenitura. Ele sabia que ele tinha vendido, mas ele não levava as coisas a sério. Não valorizou aquilo que o Senhor valorizava. Então, aqui, Jacó tem que fugir. A mãe preocupada fala, olha, teu irmão tem um propósito de fazer o mal. Eu vou te mandar lá para um cara especialista em resolver problema de nó cego, que é Labão. O cara é top das galáxias. E manda ele. E ele é uma viagem longa, uma viagem de mais de 30 dias no deserto. Primeiro lugar que ele passa é um lugar chamado Betel. Viajando no deserto à noite, diz que ele tem uma pedra como travesseiro. Quando ele adormece, tem uma visão do céu. É posta uma escada na terra, e os anjos desceram e serviram Jacó. Quando ele vê aquilo, ele falou assim, estou com moral com Deus. Ele já faz uma aliança e diz, Senhor, se eu for e voltar, e nada me acontecer, for tudo bem, né? Eu te dou uma das 10 partes, ou 10% de tudo aquilo que o Senhor me der. Aliança. Então aquele lugar, aquela pedra, ela é ungida como Betel, a casa de Deus. Não é isso? E ele vai para lá. Outro lugar interessante na vida de Jacó é El Betel. Quando acontece aquele problema com Diná, não é isso? A irmã é estuprada, né? Já está voltando. E isso faz com que Jacó tenha que fazer uma revista dentro do arraial para ver os ídolos que tinha. Tanto é que as pessoas que vinham de Padã Arã vinham com toda a cultura de Padã Arã. Usava aquelas argolas, aqueles brincos enormes, tudo aquelas coisas, né? E ali Jacó, nesse incidente do estupro da irmã, onde Hamor, filho de Siquém, né? Primeiro ele estupra a mulher, mas ele gosta dela e quer se casar com ela. E aí os irmãos matam todos os homens ali. Mas isso é importante para que Jacó fizesse uma revista na sua casa. E ali todas as argolas, os brincos são deixados. Então você vê que a vida de Jacó, ela começa a ser purificada. Lá, voltando um pouco, lá em Padã Arã, ele tem as experiências com o sogro, né? O primeiro tombo que ele leva do sogro em relação a Raquel. O segundo tombo é com os rebanhos, né? Ele cuidava dos rebanhos, já tinha trabalhado 14 anos por causa de 2 mulheres e não tinha nada, só para o sustento. De repente ele faz uma proposta. Os que nascer malhados são meus? São. Diz que ele vai lá e mexe na genética dos animais de Labão. Começa a nascer só malhado. Labão fala, não, está errado, eu quero os malhados, você fica com os de uma cor só. Diz que só nascia de uma cor só. Agora eu fico olhando Labão, né? Quando ele trocava o negócio, agora Jacó, os que nascer só de uma cor é seu. Lá chegava Jacó com um, nasceu mais um e não tem 2 cores. Ficava pé da vida. Diz que ele trocou a aliança com Jacó 10 vezes.
E aí quando Jacó vai embora, ele procura Jacó no caminho já e fala: prosperidade, pela dependência desse homem com Deus. E por saber que ele tinha uma aliança com Deus, ele sempre buscava o conserto. E aí nessa viagem de volta, em El-Betel, ele tira todas as argolas. Mas o que marca a vida de Jacó para sempre é Peniel. Ele está chegando perto do irmão, começa a entrar em agonia o seu coração. Diz que ele separa, né? Bota a mulher que ele amava lá atrás, a que ele amava menos na frente. Falou: se ele matar, ele mata aquela e a outra. Que ele faz isso, né? Diz que, eu estou dizendo isso por conta, né? Mas ele separa, ele coloca as pessoas de mais importância para ele atrás. Ele estava com medo, mas Deus já tinha feito a obra lá. Nossa, Maria, você cortou no meio da história, hein? Ó, as próximas aulas não vai ser corrida assim não, tá? Vai ser mais tranquilo. Essa aula eu tinha dado no sábado passado, mas na próxima aula nós vamos partir para o Êxodo. Mas eu vou terminar essa historinha aqui, tá? Com José no Egito ali, como que Deus termina com Jacó. No final ele reconhece que a mulher mais importante da vida dele não era Raquel, era Lia. E Deus é bom, né? Oi? Já? Olha, rápido, hein?